E aí, bora continuar os estudos sobre exceptions no Java? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar como lançar as próprias exceptions para indicar, por exemplo, erros de validação, da mesma forma que o Java faz quando a gente faz alguma coisa inválida ao chamar um método de alguma classe dele. Então vamos lá entender como que isso funciona. Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo. Vamos lá continuar os nossos estudos aqui com Java e ainda focando nessa parte de exceptions. Então, estou aqui com um projeto lá de gestão escolar aberto no meu IntelliJ e nos últimos vídeos eu foquei bastante nessa parte de exceptions para a gente entender o que acontece quando tem um erro numa aplicação. A gente entendeu a ideia da stack trace que o Java mostra ali no console, todo o caminho percorrido pelo código, quais classes e métodos que foram chamados, a ordem que eles foram chamados. A gente aprendeu a fazer o try catch, ensinei a vocês como é que funciona essa ideia de try catch para capturar exceções. E a gente entendeu que existem esses dois tipos de exceções, né? Checked e unchecked. Dependendo do tipo de exceção que é lançada, a gente é obrigado ou a fazer o tal do try catch ou a colocar o throws aqui na assinatura do método para empurrar essa exceção para quem estiver chamando esse seu método. E aí a gente focou bastante nisso, só que todo esse foco foi em realizar chamadas a métodos de classes do Java ou fazer alguma operação, por exemplo, aquela divisão por zero. E quem está lançando essa exception é o Java. Então o Java, ele detecta que você, digamos assim, está fazendo algo errado ou que tem uma situação inesperada ali no seu código e ele lança uma exception para te indicar esse problema. E aí cabe a você fazer o tratamento, colocar aqui o try catch ou colocar o throws, ignorar o erro e se ninguém capturar esse erro e chegar no método main, ele estoura, aparece no console e vai aparecer na tela para o usuário do sistema. Então a gente focou bastante nisso. Só que essa parte de lançar exceptions, a gente também pode fazer isso no nosso programa. Então, eventualmente você vai trabalhar num projeto desenvolvendo ali uma aplicação que tem várias funcionalidades e pode ser que você desenvolva num time com várias pessoas, cada pessoa está fazendo uma funcionalidade, você está construindo classes que serão usadas por outras classes, talvez desenvolvida por outras pessoas. E você pode estar escrevendo o código ali de uma classe que tem alguma regra de negócio, alguma validação, e uma forma de você checar se tem algum problema e indicar que tem um problema seria lançando exceptions. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar isso, como que a gente faz para lançar uma exception para indicar que tem um erro, que tem alguma validação, alguma coisa inválida no nosso programa. Isso é bem importante e bem útil. Então para ficar mais fácil aqui, fazer mais sentido, antes, eu vou fazer uma mudança nesse código. Então eu estou com aquela nossa classe principal, a classe que tem um método main, que a gente roda a aplicação. E a gente colocou aqui no método main só o fluxo da aplicação. Rodou a aplicação, a gente mostra o menu principal, dependendo da opção que a pessoa escolheu. A gente chama um método, se é para cadastrar uma turma, um estudante, listar as turmas cadastradas ou listar os estudantes cadastrados. Ou a opção de sair, né, do sistema e encerrar o programa. E cada operação dessa está num método, a gente até fez essa divisão em métodos para deixar mais organizado aqui essa classe principal, porque antes estava tudo no método main, o método main estava gigantesco e a gente começou a organizar aqui o código quebrando em pequenos métodos, cada um faz uma única operação. Deu uma melhorada, mas dá para melhorar mais ainda. Por exemplo, agora que a gente está usando arquivos, eu mostrei em vídeos anteriores como é que faz para ler e escrever informações em um arquivo de texto usando aquele formato CSV, a gente pode dar uma melhorada nesse trecho de código. Ao invés desse trecho de código que manipula o arquivo, que cadastra turmas e estudantes, ou lista turmas e estudantes dos arquivos, esse código ficar aqui no método main, não no método main, mas na classe principal, a gente pode extrair isso para uma classe separada. Então eu não quero que esse código de manipulação de arquivos fique na classe onde tem o método main. Eu vou jogar isso para uma classe separada e ela vai encapsular e esconder essa operação de cadastrar e listar tanto turma quanto estudantes. Esse vai ser o objetivo aqui. E aí nessa classe a gente vai fazer validações e usar o esquema de exceptions, só que no caso lançando exceptions para indicar problemas. Então vamos lá. Então vou fazer o seguinte, vou abrir aqui o project à esquerda e a gente, no diretório src aqui do projeto, já tem as classes, né, estudante, principal e a classe turma. Tem essa de teste erros aqui que eu só criei para mostrar erros, né, exceptions. Vou até apagar ela aqui, não precisa mais dela do projeto, foi só de exemplo, né, em vídeos anteriores. E agora eu vou criar uma nova classe.
Então vou usar o atalho Alt Insert, escolher aqui Java Class, vou chamar ela de cadastro de estudante. Vou dar um Enter, beleza. E o objetivo dessa classe, deixa eu só maximizar aqui, o objetivo dessa classe vai ser justamente ser o cadastro de estudante. Então essa classe vai ter que ter um método que cuida de cadastrar um estudante, no caso, dentro daquele arquivo. E um método para listar todos os estudantes cadastrados naquele arquivo. Então aqui vai ser o lugar onde eu vou isolar, encapsular aquele código que manipula o arquivo, para que isso não fique na classe principal. Esse vai ser o objetivo dessa classe. Então aqui eu vou ter que ter dois métodos. Um método public void, vou chamar de cadastrar, e ele recebe como parâmetro um objeto do tipo estudante. Beleza? E eu vou ter um outro método public, o retorno vai ser um list, aquele array list, né, na verdade, que a gente estudou, eu mostrei em vídeos anteriores. Vai ser um array list de estudante e o nome do método vai ser listar. E ele não recebe parâmetros. Então, o primeiro método é para cadastrar um estudante, recebo o estudante como parâmetro e aqui dentro do método eu tenho que pegar esse estudante e salvar no arquivo. E ele é void, ele não vai devolver nada. O listar é ao contrário, eu só quero devolver os estudantes do arquivo. Então eu não recebo nenhum parâmetro, eu apenas devolvo um array list, a lista contendo todos os estudantes. Então esse é o objetivo desses dois métodos. E agora, aquele código que salvava o estudante no arquivo, que está lá da classe principal, eu vou trazer para cá, para esse método cadastrar. Então vamos voltar lá para a classe principal. Deixa eu procurar o método cadastrar estudante. Esse método aqui. Aqui está a lógica de cadastro de estudante. Só que eu vou levar lá para aquela nova classe apenas essa parte aqui, ó, que salva no arquivo. A leitura dos dados do teclado eu vou deixar aqui na classe principal mesmo. Então aqui eu faço a leitura do teclado, lá na outra é só para salvar no arquivo. Então essa linha aqui, ó, do files, write string, ela vai sair daqui, eu vou dar um Ctrl X e vou colar aqui no método cadastrar. Então é aqui onde eu vou fazer o cadastro do estudante dentro do arquivo. Deu um erro de compilação aqui, porque eu trouxe aquele código, né, e ele fazia files, write string, e o primeiro parâmetro desse método write string é o arquivo. Cadê o arquivo onde vai ser salvo esse texto aqui, essa informação do estudante? Isso estava lá na classe principal, ó, era um parâmetro aqui, ó, chamado path. Só que isso tem a ver com um arquivo também, então eu vou tirar isso daqui. Vou dar um Ctrl X, só no parâmetro path do método cadastrar estudante lá da classe principal. Vou tirar ele de lá e vou trazer para cá. Só que, bom, lá era um parâmetro, só que a ideia é que eu não quero receber ele como parâmetro aqui no método. Como isso é detalhe interno, qual é o arquivo, onde está esse arquivo, eu vou deixar isso encapsulado aqui dentro da classe. Então isso daqui não vai ser uma variável do meu método, vai ser um atributo da classe. Então eu vou tirar daqui, vou declarar como sendo um atributo. Private path arquivo. Então a classe cadastro de estudantes tem um atributo que é o path, que é o caminho do arquivo, o arquivo onde estão, salvo, os estudantes que eu cadastrar no sistema. Então agora o meu método writeString, ele encontra essa variável arquivo, porque agora é o atributo da classe. Agora repara que está dando erro de compilação na chamada do files.writeString, porque lembra, esse método writeString da classe files do Java lança exception, porque pode acontecer uma exceção na hora que ele for escrever esse texto, essa string, nesse meu arquivo. O arquivo pode não existir, eu posso não ter permissão para escrever nesse arquivo, o meu usuário aqui do computador. Então, vários erros podem acontecer e os erros que esse método lança, as exceções, são do tipo checked, são checadas. Então, o compilador está checando se eu fiz o try-catch, não fiz o try-catch e nem coloquei o throws aqui na assinatura do método, dá erro de compilação. Eu sou obrigado a tratar esse erro. Ou tratar, coloca o try-catch, ou joga a bola para cima, empurra a batata quente para quem estiver chamando esse método. No caso, aqui eu vou fazer o tratamento desse erro. Aqui eu vou colocar um try, tenta salvar o arquivo, try, tenta escrever o arquivo, beleza. Catch, se der um erro, eu vou capturar a exception. E aí, se acontecer um erro, é porque não consegui salvar o arquivo. Então, vou colocar aqui apenas um system out
Erro ao salvar o arquivo. Erro, na verdade, erro ao cadastrar estudante no arquivo. Beleza. Vou colocar apenas um system out, depois eu vou discutir sobre isso aqui do system out. Mas beleza. Então aqui eu estou falando, ó, Java, tenta executar essa linha aqui. Tenta salvar esse texto aqui, essa string, né, o CSV, dentro desse arquivo. Se der algum erro, ele vai capturar o erro e só fazer um system out. Então não vai estourar stack trace, eu estou tratando o erro e o meu tratamento é imprimir uma mensagem de erro na tela. Simples assim. Beleza, pronto. Agora, o método listar, eu tenho que trazer lá também da classe principal. Então agora eu tenho que procurar aqui o método de listar. E antes ele recebia um path com um arquivo, agora ele não vai mais receber esse path. E esse código aqui, eu vou dar um Ctrl C, vou colar aqui. Beleza. E agora o que eu estou fazendo é files, read all lines, passo o arquivo. E esse read all lines também pode lançar exception. Então vou colocar um try. E é uma exception checked. Sou obrigado a tratar ou fazer o throws. Try, catch, exception. Se der uma exception na hora de ler o arquivo, vou copiar esse system out porque vai ser parecido. Erro ao carregar estudantes do arquivo. Então, vou fazer esse system out. E esse loop aqui, ele vai ficar dentro do try também. Então, tenta carregar as linhas, percorra as linhas, só que eu tenho que devolver uma lista de estudantes, um array list. Então, antes do loop, se eu conseguir ler essa lista, eu vou declarar uma variável aqui, ó, var lista é igual a new array list. Vou criar aqui um array list. Beleza? E no loop, ao invés de ficar dando um system out aqui, eu vou simplesmente instanciar um objeto estudante. Então, var estudante é igual a new estudante. Acabei de dar new no estudante, só que aí eu tenho que passar aqui os parâmetros do estudante. Qual é o nome? Deixa eu ver aqui a classe. Lá na classe estudante tem um construtor. Eu tenho que passar o nome, telefone, endereço e responsável. Então, o código que estava fazendo isso, ele estava fazendo um split. Eu vou precisar desse código aqui, beleza? Então, eu vou ler as linhas do arquivo, vou quebrar essas linhas. Opa, acho que está errada a formatação aqui. Beleza, vou quebrar essas linhas para pegar cada campo separado por vírgula do arquivo, conforme eu mostrei em vídeos anteriores, e vou criar um objeto estudante. Na primeira posição, né, do construtor, tem que passar o nome. Está no meu array. Campus, na posição 0 é o nome, vírgula, campus, na posição 1 é o telefone, vírgula, campus, na posição 2 é o endereço e campus, na posição 3 é o nome do responsável por esse estudante. Eu instanciei esse objeto, só que eu tenho que guardar ele na minha lista, que foi criada aqui, ó, fora do loop. Então aqui, lista.add, adiciona esse objeto estudante. Então ele vai percorrer linha por linha, extrair as informações de cada linha, cada um dos campos, criar um objeto estudante, guardar esse objeto estudante na minha lista. Então, a cada iteração, né, a cada vez que ele entra no loop, eu estou criando um novo objeto estudante com os dados do novo estudante. Só que eu não perco esses dados desse estudante porque eu guardo dentro da minha lista. E essa lista foi criada fora do loop, então ele vai criar ela apenas uma única vez. Então, cuidado. A lista tem que ser criada uma única vez antes de você iniciar o seu loop com o for. E depois do for, depois que eu percorri o arquivo, criei os objetos, guardei na lista, return lista. Então, esse é o objetivo do método listar. Percebe que esse método listar, o que ele está fazendo? Ele está encapsulando todo o código que faz a manipulação do arquivo. Então, de fora dessa classe, lá a classe principal, ela só vai chamar o método listar e vai receber como retorno um array list de estudante. Então, quem está chamando esse método não sabe como é que essa lista foi criada. Ele leu de um arquivo, leu de um banco de dados, como que foi feita essa leitura, não importa. Tem que estar encapsulado aqui dentro. Então, eu só chamo classe cadastro de estudantes, método listar. Me devolve a lista aí. Não sei de onde que você vai tirar essa lista, como que você vai carregar. Então, o código está bem encapsulado. Beleza? Pronto. Agora, deixa eu ver o que está dando um erro aqui. Lista. Aqui eu tenho que dizer... ele não sabe qual que é o tipo aqui do array list. Então, aqui na hora de dar new no array list, naquele símbolo de menor que, maior que são os generics, tem que passar
que é um array list de objetos do tipo estudante. Então ele não conseguiu identificar aqui sozinho. Beleza? Pronto. Minha classe cadastro de estudantes está pronta. Já tem um método cadastrar, tem um método listar. Na verdade ela não está pronta, só tem um detalhe importante. O atributo arquivo, eu não instanciei esse atributo em nenhum lugar. Então quando eu chamar o cadastrar, ele vai tentar salvar num arquivo, só que eu não instanciei esse arquivo. Como é que ele vai saber? Cadê o caminho do arquivo? Então esse atributo aqui, eu preciso criar esse objeto. Isso estava sendo feito lá na classe principal, só que isso estava sendo feito aqui no método main. Bem aqui, ele criava essa variável estudante, só fazia um path.off. Se o arquivo não existe, criava um novo arquivo. Então, essa linha aqui, isso eu tenho que levar também lá para a classe cadastro de estudantes. Isso daí eu tenho que fazer uma única vez, que é só para checar o arquivo e tal. Então, eu posso usar o construtor aqui para fazer isso. Vou declarar um construtor aqui na minha classe cadastro de estudante. Então, public cadastro de estudante. Esse construtor ele não vai receber parâmetros. O objetivo dele é apenas inicializar esse próprio atributo arquivo. Então eu não vou receber nenhum parâmetro aqui. E eu vou colar aquelas linhas que eu trouxe lá do meu método, lá da classe principal, para cá. Então var estudantes, path of estudantes. Se o arquivo não existe, cria esse arquivo. Só que aí essa chamada aqui do método para criar o arquivo pode lançar exception. Então, todo esse código eu tenho que colocar dentro de um try catch também. Try, catch, exception. Se der uma exception, vou colocar aquele system out também. Erro ao criar arquivo de estudantes. Beleza. Pronto. Agora sim. Então, toda vez que eu der um new nessa classe cadastro de estudantes, o Java vai chamar o construtor aqui, o construtor padrão. E aqui no meu construtor, lembra, ele só é executado uma única vez quando eu instancio a classe. Ele faz essa checagem para ver se o arquivo existe. Se não existir, cria somente uma vez. E se der algum erro, eu dou um system out aqui certinho. Pronto. Tá aí a minha classe que isola o cadastro e a leitura dos estudantes do arquivo CSV. Então eu só extraí aquele código para cá. Agora eu tenho que ajustar lá na classe principal. Lá na classe principal eu não posso mais ter esse código aqui que criava o do estudante. O da turma é a mesma coisa, então eu não vou fazer aqui, vou fazer só do estudante, mas a ideia é exatamente igual. E agora, no loop que exibe o menu, a gente vai ter que fazer uns ajustes aqui. Se a pessoa digitou a opção 2, é porque ela quer cadastrar um estudante. Então a gente chama o método cadastrar, passa o leitor, mas não passa mais essa variável de arquivo aqui, porque ela não existe aqui no principal. Se a opção digitada foi 3, eu só chamei o método listar turmas, esse método não recebe mais parâmetros. Simples. Opa, o da turma recebe, o do estudante que não recebe mais. Beleza, deixa eu ver aqui, ele está dando um erro. Acho que eu mexi no método de listar turmas. Eu mexi aqui no listar turmas sem querer, vou deixar ele do jeito antigo. É o listar estudantes que eu quero mexer, cadê? Listar estudantes, é esse daqui, ó. Ele não recebe nenhum parâmetro e ele não vai ler mais do arquivo. Como é que eu faço para listar as turmas agora? Ó? Vou apagar todo esse código. Agora, para listar as turmas, a classe que sabe listar as turmas não é a cadastro de estudantes? Então, eu vou criar uma variável, var cadastro é igual a new cadastro de estudantes. E na hora que eu dei esse new, vai chamar o construtor, vai ver se existe o arquivo. E na sequência, eu vou chamar, ó. Vou guardar numa variável var estudantes cadastrados é igual a cadastro, que é a minha classe, ponto listar. Vou chamar o método listar. E aí percebe, ó, aqui eu estou chamando o método listar. Eu só falei classe cadastro listar. Lista para mim aí os estudantes. E isso daqui me devolveu um array list de estudantes. Daqui eu não sei o que esse listar está fazendo. Eu não sei como é que ele está listando, se é de arquivo, como que ele está carregando do arquivo. Então, o método está encapsulando certinho a operação de listar o arquivo. Daqui de fora da classe, eu só chamo o método, eu não sei o que ele faz internamente. Lembra? Essa que é a ideia do encapsulamento. Não é private getter e setter, é esconder detalhes internos dos atributos da classe. Então, a classe cadastro está bem encapsulada. E aí, na sequência,
eu vou apenas percorrer, fazer um for each. Então, vou chamar aqui de var estudante, dois pontos, que está dentro da minha lista estudantes cadastrados. Eu vou só dar um system out aqui, o system out, vou imprimir aqui estudante.getNome, mais um tracinho, mais estudante.get telefone. Aí vou copiar esse trecho aqui que eu vou fazer igual. Mais estudante.get endereço. Get endereço. E aí, mais um tracinho, estudante.get responsável. Pronto. Então agora eu só troquei a lógica aqui do main. Ele não percorre o arquivo, ele chama a classe de cadastro, ela me devolve a lista, eu só percorro a lista, eu não percorro o arquivo. Isso está escondido dentro da classe de cadastro. Pronto. E o método cadastrar estudante, ele também só lê do teclado, instancia o estudante, só que aí eu não fiz nada com esse estudante. Aqui eu preciso também, var cadastro é igual a new cadastro de estudante, eu tenho que chamar a classe. E aí eu vou chamar, cadastro.cadastrar, está aqui o meu objeto estudante. Pronto. Então agora, daqui, eu não sei o que esse cadastrar faz. Como é que ele cadastra esse objeto estudante? Não sei. Isso está escondido dentro da classe, está encapsulado a operação de salvar esse estudante no arquivo. Então a classe cadastro de estudante, ela é que esconde a lógica de listar do arquivo, carregar as informações do arquivo ou escrever, salvar dentro do arquivo. Tá certinho? Tá dando algum erro de compilação? Deixa eu ver aqui. O método listar. Uma coisa importante. Entrou no try. Se entrou no try e não der exception, ele cai aqui nessa linha aqui, return lista. Só que, e se não chegou nesse return? E se deu uma exception em algum ponto anterior? Como eu estou dentro de um try catch, se dá uma exception, ele vai cair no catch. Só que olha o que eu estou fazendo no catch. Eu estou dando um system out, só que esse meu método, ele tem um retorno, ele não é void. Eu tenho que devolver alguma coisa aqui. Então eu tenho que devolver alguma coisa. Return o quê? Lista? Não posso devolver a variável lista, porque ela foi criada dentro do try. Se ela foi criada dentro do try, eu só enxergo ela dentro do try. Lembra? De escopo de variável, só consigo enxergar dentro do bloco onde foi criado. Então, ele dá erro aqui. Essa variável lista, eu posso jogar ela. Vou segurar o Ctrl. Vou segurar, deixa eu ver. Qual que é o atalho aqui mesmo? Espera aí. Segurar o Ctrl e o Shift. Se você tiver uma linha selecionada, né, aqui o cursor, segurar o Ctrl e o Shift e navegar com a setinha para cima e para baixo, você move a linha que está selecionada. Então eu só movi a linha que cria... não é essa daqui, na verdade, é a da lista. É essa. Então a lista, eu posso instanciar a lista fora do try catch, porque agora ela está sendo declarada dentro do método listar. Então, dentro do método inteiro, eu enxergo essa variável lista. O try catch está dentro do método listar. Então, dentro do try, eu enxergo a variável lista e do catch também. Então, cuidado com o negócio do escopo da variável. E se cair no catch, eu vou devolver uma lista vazia. Se ele nem chegou a percorrer aqui o arquivo, a lista vai estar vazia. Beleza? Pronto, agora está compilando. Está tudo certinho. Beleza? Só que aí, Rodrigo, e cadê o negócio das exceptions aí de lançar? Porque a única coisa que eu fiz aqui foi eu movi o código para uma classe separada, mas na classe eu não estou lançando exception, eu estou fazendo try catch. Mas vamos só rodar o programa para ver se tudo continua funcionando antes de entrar nessa parte de lançamento de exceções. Então eu vou rodar aqui a classe main. Vamos executar aqui o nosso programa. Beleza. Vou cadastrar um estudante, opção 2. Vou digitar um nome aqui, sei lá, Raquel Oliveira. Telefone 11 9999 8888. Endereço Rua XPTO. Responsável mãe da Raquel. Beleza? 2. Vou cadastrar outro estudante aqui. Pedro Araújo. Telefone 21 9999 0000. Endereço Rua XYZ. Responsável pai do Pedro. Beleza? E agora eu vou tentar listar os estudantes. Opção 4. Deixa eu ver o que ele me mostrou aqui. Erro ao carregar estudantes do arquivo.
Então, olha só, deu um erro quando ele foi carregar os estudantes do arquivo. Será que ele criou o meu arquivo de estudantes? Vamos olhar aqui no project. Ó, tá aqui, ó, estudantes.csv. E tá lá, ó. Só que ele tem aqui o Rodrigo, a Ana Silva, que era, eu já tinha esse arquivo de estudantes. Ele não criou, então, ele não salvou no arquivo os novos estudantes. Então, deixa eu fechar esse arquivo, deixa eu minimizar aqui. Então, deu algum erro aqui, lá na nossa classe cadastro de estudantes. Então, deixa eu ver o que ele fez aqui. No construtor, a gente colocou aquele try-catch, né? Aponta para esse arquivo, estudante CSV, se não existir, cria. Se der um erro, erro ao criar o arquivo. Se a gente olhar aqui no console, não apareceu erro ao criar o arquivo. Então, ó, tinha dado erro aqui, ó, erro ao cadastrar estudante. Então, eu não tinha percebido isso. Está dando erro na hora de cadastrar o estudante. Não está dando erro na hora de criar o arquivo. Então, algum erro aconteceu. Só que aí vem uma coisa curiosa, né? Que erro que aconteceu? Se eu olhar o console, erro ao carregar estudantes. Mas qual erro que aconteceu? Então, percebe o negócio do try-catch que eu tinha falado? Ó? O try-catch, o que eu fiz aqui no catch? Se der um erro, ele cai no catch. O catch é o bloco onde você trata o erro. Só que o que foi o meu tratamento de erro? Foi imprimir uma mensagem. Só que, tá, beleza, deu erro, mas e se eu quiser saber qual foi o erro que aconteceu? Se eu quiser descobrir aqui e tal e arrumar esse erro? Não mostra mais a stack trace, porque eu fiz o try-catch. Poxa, Rodrigo, e se eu quiser ver a stack trace? Como é que eu faço para ver a stack trace? Caso você queira, vou até colocar aqui ó, no método cadastrar, dentro do catch, antes de dar esse system out, não tem essa variável e que representa a exception? E ponto tem um método chamado print stack trace. Se você quiser forçar ele para imprimir a stack trace, você pode colocar esse print stack trace. Então vamos exibir a stack trace para saber que erro que aconteceu. Vou parar aqui a aplicação, clicando no quadradinho vermelho. Vamos lá na classe principal, vou rodar aqui o main. Vamos lá, quero cadastrar um estudante, opção 2. Vou digitar qualquer coisa aqui no nome, no telefone, no endereço, no responsável, enter. Olha lá, ó, erro ao cadastrar estudante, só que agora ele imprimiu a stack trace. E agora está dando aqui um tal de null pointer exception, é uma exceção do próprio Java. Tem alguma variável que está nula, que não foi instanciada corretamente. E lembra da stack trace? A gente consegue ver o passo a passo do programa. Ele começou pelo método main, chamou o cadastrar estudante aqui na classe principal e chamou o método cadastrar da classe cadastro de estudantes e foi aqui que estourou a exception. Que foi aqui que ele começou a chamar as classes de file, do Java e tudo mais. Então vamos olhar o que tem nessa linha aqui, ó, na minha linha 23 da classe cadastro de estudante. Linha 23, opa, acho que ele não foi lá. Cadastro de estudantes agora foi. Linha 23, deu erro nessa linha aqui, ó. Então, na hora que ele foi escrever o arquivo, quando ele chegou aqui no cadastrar, ele foi tentar escrever esse arquivo, tá com o append, tá com as variáveis aqui. Deixa eu só ver aqui no principal, se tem alguma coisa aqui que não está preenchida. Deixa eu ver aqui. Cadastro de estudantes. Então, files white string, passei o arquivo. O arquivo foi preenchido. Ah, o arquivo não foi preenchido. Agora eu vi o erro que eu cometi. Ó. Eu trouxe o código lá, só que aquele código que eu copiei, ó, ele criava uma variável chamada estudantes. Aqui não é a variável estudantes, aqui é o this.arquivo. É o atributo da classe. Ó. Então, onde estava estudantes, na verdade, é arquivo. Aqui nem precisava do this, porque não tem nenhuma variável do método chamada arquivo. Então, aqui o this é opcional, beleza? Então, foi erro meu aqui. Então, vamos rodar. Então, percebe que, eventualmente, por mais que você tenha tratado um erro, se você quiser imprimir a stack trace para saber qual é o erro, e aí vai lá, ajusta, você pode chamar esse print stack trace e aí você apaga depois. Porque se você tratou, você não quer ficar exibindo a stack trace. Isso é só para você te ajudar a encontrar onde está o erro quando você usa try-catch, porque a exception não vai ser exibida a stack trace dela. Beleza? Vamos rodar novamente o programa. Vou parar, clicar aqui no playzinho verde para ele rodar novamente. Vamos tentar cadastrar aqui. Ó. Cadastrar o Pedro, telefone 123, endereço 123, responsável 123. Ó, agora não deu mais o erro. Vou listar os estudantes, opção 4.
E tá lá o Pedro, ó, foi o último cadastrado. Então, percebe, meu programa continua funcionando. Eu continuo salvando e lendo do arquivo. A diferença é que em vez desse código de manipular o arquivo estar na classe principal, eu criei uma classe separada chamada cadastro de estudante. E onde que está o negócio da exception aí, Rodrigo, de lançar a exception? Agora vem um exemplo aqui bem interessante onde a gente pode fazer esse lançamento de exceptions. Tem uma situação que eu não mostrei em nenhum ponto aqui dos vídeos anteriores. Eu vou simular ela aqui com vocês. Ó. Meu programa ainda está rodando. Ó. Eu não finalizei ele, não escolhi a opção de sair. Eu vou cadastrar um novo estudante. Digitar a opção 2. Só que agora, e se eu não digitar um nome para o estudante? Se eu simplesmente der um Enter aqui, ó. E o telefone, se eu também der um Enter. E o endereço, se eu der um Enter. E o nome do responsável, se eu der um Enter. A princípio ele cadastrou, né? E se eu mandar listar, o que vai sair? Opção 4. Tá lá o Pedro e saiu. Será que saiu? Será que ele escreveu? Vamos tentar cadastrar de novo. Ó. Opção 2. Vou só dar Enter aqui, não digitei nada. Opção 2. Dei um monte de Enter, não digitei nada. Opção 4 de listar. A princípio ele não salvou nada no arquivo. Mas será que ele não salvou mesmo? Ou será que ele apenas não está imprimindo as linhas em branco? Vamos minimizar. Deixa eu abrir aqui o arquivo, estudantes.csv, e na verdade, ó, ele está salvando sim no arquivo. Ó. Ele está salvando aqui, ó, estudantes sem informações, sem nome, sem endereço, sem telefone, sem nome do responsável. Só que aí eu te pergunto, será que isso faz sentido num sistema? Eu cadastrar um estudante e não preencher nenhuma informação? Poxa, não faz muito sentido, né? Então eu vou parar o programa, vou apagar essas linhas aqui que não estão salvando nada. Agora eu só tenho meus 3 estudantes aqui, o Rodrigo, a Ana e o Pedro. Então, percebe que não faz sentido eu cadastrar um estudante sem nome, sem telefone. Isso é inválido para o sistema? Então eu deveria fazer essa validação. Antes de salvar no arquivo, checar. Tem um nome preenchido? Tem um e-mail, tem um telefone, o endereço e o nome do responsável? Se tiver tudo ok, salva no arquivo. Se não tiver, indica para o usuário, opa, tem algo inválido aqui. E aí esse indica seria, por exemplo, lançando exceptions. A gente poderia lançar uma exception para indicar que tem um erro no sistema. Então vamos fazer isso. Lá na nossa classe cadastro de estudantes, no método cadastrar, esse código aqui é o código que já vai salvar dentro do arquivo. Só que eu só quero chamar esse código, esse try catch, se o meu estudante estiver com os dados preenchidos. Então, antes desse try catch, aqui eu tenho que fazer validação. Vou até colocar um comentário aqui, ó, validações. Eu tenho que checar. Eu não recebo como parâmetro um objeto estudante, eu tenho que fazer um if aqui, né? If, então vou colocar aqui, ó, if estudante, ponto, get nome, me dá o seu nome. Como é que eu sei se o nome está preenchido e tal? Como é que eu checo se o nome está em branco, por exemplo? O getNome ele me devolve uma string. A string do Java eu posso chamar aqui, ó, ponto is. Tem um método chamado isBlank. Tem um isEmpty para dizer se está vazia e tem um isBlank, que ele checa se ela não está nula e nem vazia. Então, ideal é a gente chamar esse isBlank aqui. Então eu estou falando estudante, getNome, me dá o seu nome. É uma string. String, você é branco? Ou vazio, ou nulo, isBlank. Se isso der verdadeiro, significa que tem algo inválido. Então, se entrar nesse if, é porque está errado. Não é para ter o nome em branco. E como é que eu vou avisar que tem algo inválido no sistema? Lançando uma exception. Como é que eu faço para lançar uma exception? Dentro do if, a gente vai usar a palavrinha throw. Cuidado, não é o throws no plural. O throws é para quando a gente quer colocar na assinatura do método, antes de abrir as chaves do método, para dizer, olha, Java, esse método pode lançar exceptions. Talvez ele lance, talvez ele não lance. Só para que o Java saiba checar lá onde esse método está sendo chamado, se tem um try catch, se é obrigatório ou não. Aqui é o throw sem o S. Aqui é para falar, Java, eu quero lançar. Eu não estou dizendo que o meu método pode lançar. Não, aqui eu quero de fato lançar uma exceção. Crie uma exceção aí agora e lance ela. É isso que eu estou fazendo aqui. Então tem essa palavrinha chamada throw. E lançar um erro. O erro não é uma exception. Exception não é uma classe. Então o que eu tenho que fazer aqui? Criar um objeto exception.
Então aqui é new, e aí eu posso escolher ou lançar uma exception, que é checked. Se eu quiser forçar a pessoa a fazer um try catch, eu lanço exception, ou posso lançar um runtime exception, se eu não quiser não forçar a pessoa que está chamando esse método a fazer o try catch, ela faz se quiser. Qual dos dois que eu lanço? Geralmente a boa prática é a gente lançar sempre runtime exception. Exceções não checadas para não obrigar ninguém a ficar fazendo try catch, porque isso acaba dificultando ali o código. Então a boa prática é sempre trabalhar com runtime exceptions. Tem discussões sobre isso, mas vamos considerar que, no geral, lance sempre runtime exception. Eu posso lançar uma runtime exception ou uma exceção que for derivada de runtime exception. Tem uma até que é mais apropriada para esse cenário. Tem uma, ela até apareceu aqui no meu autocomplete, ó. A Illegal Argument Exception, que é justamente o que está acontecendo aqui. Ó. Eu estou passando um argumento ilegal, um argumento inválido, que seria o nome. E aí aqui dentro eu posso passar uma string. Ó. Dentro do construtor da new a Illegal Argument Exception, eu posso colocar aqui uma string com o texto da mensagem. Ó. Campo nome é obrigatório. Algo assim. Opa, obrigatório. Por exemplo. Então, aqui está o exemplo de como que eu posso lançar uma exception no meu sistema, no meu código, para indicar que, olha, tem algo errado aqui. Então, quando eu chamar o método cadastrar, se entrar nesse if, ele vai lançar essa exception. E aí ele vai interromper aqui o fluxo. Lembra como é que funciona quando tem uma exception? Lembra que eu falei aquele esquema? Tem uma bomba, né? Estourou uma bomba no programa. Então, o que o Java vai fazer? Daqui para baixo, se não tiver ninguém tratando essa bomba específica, ele ignora. Ele vai ignorar todo esse código, vai lançar essa exception lá para quem chamou o método cadastrar. Beleza? Pô, Rodrigo, mas aqui não tem um try catch? Embaixo? O try catch não é para tratar erro? Sim, mas essa linha onde eu estou lançando está fora do try. Então ele não vai capturar aqui. Só se eu colocasse esse if dentro do try. Só que aqui não faz sentido, porque senão eu estaria eu mesmo lançando e eu mesmo capturando. É meio estranho, como se eu estivesse jogando a bomba para mim mesmo. Então não faz sentido. Então aqui eu quero lançar para quem chamou esse método, para indicar, olha, classe que chamou esse método cadastrar, você passou um parâmetro inválido que eu não aceito. Então esse é o detalhe. E aí eu posso fazer a mesma coisa para validar, por exemplo, imagina que o telefone também é obrigatório. Então get telefone, se for vazio, campo telefone. E aí você coloca os ifs de acordo com as validações do seu projeto. Então, está aqui um exemplo de como que nós podemos usar exceptions, lançar exceptions na nossa aplicação. Exemplo, validações. Eu quero fazer uma validação de uma regra de negócio e como é que eu indico que foi violada essa regra de negócio, que tem algo inválido no programa, lançando exception. Então, está aqui a nossa validação. E agora, se eu rodar o programa de novo e tentar cadastrar um estudante sem passar o nome, será que ele vai lançar essa exception? Vamos simular. Vou rodar o programa clicando aqui no playzinho verde, aqui no canto superior direito da tela. Vamos lá, opção 2. Não vou digitar o nome, vou dar um Enter. Nem o telefone, nem o endereço e nem o nome do responsável. Enter. E pum! Estourou a exception. A Illegal Argument Exception. E aqui a mensagem. Ó, na hora que eu instanciei essa exception, eu passei essa mensagem. Ela aparece na stack trace. Então ele está indicando aqui certinho. Ó. Campo nome é obrigatório. E ele mostrou a stack trace. Beleza? Então ele entrou no primeiro if, já estourou a bomba. Nem chegou aqui no segundo. Então essa aqui foi a lógica aqui que eu coloquei no meu código. Poxa, Rodrigo, mas estourou a stack trace aqui, né? Por que estourou a stack trace? Porque eu lancei a exception aqui e eu não capturei em nenhum lugar. O try catch aqui embaixo, ó, ele está capturando só dessa linha aqui do files. Ele não captura essa exception. Então ela vai vazar para quem chamou o meu método cadastrar. Como ela é uma runtime exception, ela é unchecked. Eu não sou obrigado a colocar o throws aqui. E nem a envolver esse if dentro de um try catch. Por isso que eu usei aqui uma runtime exception, uma exceção não checada. Porque eu não quero nem tratar e nem colocar no throws. E aí quem está chamando esse método cadastrar também não é obrigado a tratar. Quem está chamando o método cadastrar? É a minha classe principal. Aqui o método cadastra estudante. Ó.
É esse método, é aqui, ó, na minha linha 82, ó, cadastro.cadastrar. É aqui que está estourando a exception, não tem try catch aqui. E aqui ele volta para o meu método main, ninguém tratou essa exception, vai estourar para o usuário. Se você não quer que estoure para o usuário, você envolve esse código aqui dentro de um try catch, ó, try cadastro.cadastrar. Agora essa linha aqui ela se tornou perigosa, porque ela pode lançar exception se tiver algum campo obrigatório não preenchido. Try catch. Posso colocar aqui o iLegal, eu posso capturar direto a exception que foi lançada. Opa, é iLegal argument exception. Ou eu poderia colocar runtime ou exception, enfim. Você pode pegar a exceção específica ou mais genérica, eu expliquei isso em vídeos anteriores. Então agora sim eu estou tratando, e aqui eu posso exibir uma mensagem para o usuário. System out, println, erro ao cadastrar estudante, 2 pontos, e eu quero concatenar com a mensagem da exception. Eu não capturei a exception, ela não está nessa minha variável e. Eu posso pegar aqui, ó, e.getMessage. Lá na hora que eu lancei, eu passei uma string, aqui onde eu estou capturando, faltou mais aqui, eu posso concatenar com essa mensagem da exception que foi lançada lá na outra classe. Então, lá eu lancei, aqui eu capturei e é a mesma exceção que foi lançada. Quando eu lancei, eu coloquei a mensagem, aqui quando eu capturei, a mensagem está dentro da exception. Essa aqui é a ideia. E agora eu vou rodar novamente o programa. Opção 2, não vou digitar nada, vou dar Enter, 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 Enter. E agora não mostrou a stack trace e ele exibiu a mensagem aqui, ó. Erro ao cadastrar estudante, campo nome obrigatório. Então é uma forma de eu avisar o usuário, olha, tem um campo obrigatório aí, então não foi cadastrado o estudante. Será que ele não foi cadastrado de verdade? Vamos olhar o arquivo. E tá lá, ó, só tem o Rodrigo, a Ana e o Pedro. Não apareceu uma linha aqui com vírgulas, sem nome, sem nenhuma outra informação. Então deu certo, beleza? Ok. Então tá aí. Esse era o último detalhe que eu queria mostrar para vocês sobre exceções. Além do próprio Java que lança exceptions, quando a gente chama alguma classe dele, faz alguma operação que deu um erro, nós também podemos lançar erros no nosso próprio código, nas nossas classes, nos métodos, e um exemplo seria aqui para fazer validações. Eu faço a validação e para indicar que tem algo errado eu posso lançar, criar, instanciar uma exception. E onde eu estiver chamando esse método, lá na classe principal, lá no método main, eu posso fazer um try catch, capturar essa exception e mostrar uma mensagem amigável para o usuário, ao invés de mostrar stack trace aqui. Beleza? Então esse era o objetivo aqui desse vídeo. Eu fiz só para o cadastro de estudante, mas a ideia é fazer a mesma coisa para o cadastro de turma. Então fica aí como um mini desafio aí desse vídeo. Tenta fazer esse mesmo processo, ó, criar uma classe cadastro de turma e criar um método para cadastrar uma turma e listar as turmas e lançando exceptions, fazendo validações dos campos que você achar que são obrigatórios no cadastro de turma. Beleza? E com isso fechamos essa nossa saga de exceptions. Eu tinha comentado, essa parte de exceptions é bem tensa, é um assunto que é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais avançado, então provavelmente você vai ficar com dúvida, talvez não tenha feito muito sentido nesse momento na sua cabeça, não tem problema. Exception é um assunto um pouco mais avançado mesmo, então você vai ter dificuldade, você não vai entender talvez muito bem um ou outro detalhe, não se preocupe. Nos próximos vídeos, enquanto eu for ensinando mais coisas, desenvolvendo aplicações, esse assunto de exceptions ele vai voltar o tempo inteiro. E aí você vai reforçando esses conhecimentos com outros exemplos. Então não se preocupa se você não está se sentindo ainda muito confiante com essa parte de exceção, está achando um pouquinho difícil, não fez muito sentido, não se preocupa. Reveja quantas vezes for necessário os vídeos e daqui para frente eu sempre, quando fizer sentido, vou voltar nessa parte de exception e aí você vai se familiarizando, vai começar a fazer mais sentido conforme a gente for vendo outros exemplos. Beleza? Na sequência, nos próximos vídeos, a gente continua o desenvolvimento do nosso projeto estudando outros assuntos e exception vai aparecer eventualmente quando fizer sentido. Espero que você tenha gostado aí dessa saga aí, desses 3 vídeos para explorar exceptions. Se ficou uma dúvida, deixa aí nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Bons estudos!